Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Caridade e Fé. Com alegria iniciamos 2021, com esperanças renovadas, pedindo ao Sublime Galileu que nos envolva em sua paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos no capítulo 2 um título que o Sr. Allan Kardec vai nos deixar para reflexão. Meu reino não é deste mundo. Nós encontramos então o reino, aquele conjunto de seres com características comuns. No caso, quando falava o mestre do reino de Deus, ele vai falar do reino do amor para os puros e desinteressados. E quando ele diz não é deste mundo, ele está falando ainda não é da terra, porque ainda vivemos a vida presente, os prazeres materiais e transitórios. E ele também vai nos dar uma informação sobre o tempo que virá, a vida futura. Mas para isso nós precisamos recordar João, quando ele nos conta, na quinta-feira, à meia-noite, após a última ceia, Jesus foi preso pelos judeus e levado a Pôncio Pilatos, que era governador romano da Judéia, na sexta-feira pela manhã. Pilatos então pergunta, és o rei dos judeus? E o mestre responde, tu o dizes, meu reino não é deste mundo. Na sua fragilidade, o quase condenado se apresentava forte e imbatível, amarrado mas livre, espancado mas indiferente ao suplício, coroado de espinhos mas nobre, muito distante das questões menores e miseráveis. Então, a pergunta retorna, és, pois, rei? Pilatos desejava saber porque o apresentaram como rei dos judeus e perigoso. A sua resposta não deixava dúvidas ao afirmar que o seu reino não é deste mundo, porque ele mostrava sinceridade e desinteresse pelas mentiras da terra. E então Jesus, embora amarrado, mas profundamente livre, explicou, se o meu reino fosse deste mundo, eu não seria preso pelos da minha raça, porque ele fora preso pelos judeus, e entregue a ti. Nasci neste mundo para dar testemunho da verdade, mas por enquanto ele não é aqui. E aqui no item 2, então, nós vamos ver por essas frases, Jesus se referindo claramente à vida futura, que ele apresentou em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações de todos nós. Porque só a vida espiritual justifica as diferenças que existem na vida terrena, porque se mostra de acordo com a justiça distributiva de Deus. Mas a verdade espanta a sombra, porque ilumina a ignorância e liberta dos atavismos do inconsciente, vai nos preparando para a vida permanente, aquela que não se extingue. Jesus é o exemplo desse ser, perfeitamente integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador, porque todas as suas matrizes vinham da herança divina, que nele existiam e predominavam. E ele nos apresenta então a vida futura num delineamento essencial daquilo que vier a ensinar em razão da realidade, porque ele possuía essa possibilidade de sintonia. Então a sua trajetória ela é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que nos aguarda a todos por ser fundamental. Então o apostolado do Mestre vai fixar-se no ser espiritual, no despojar dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal que representa a aprendizagem para alçar voos mais altos. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em todas as vidas. No esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar a ele a permanente luta pela transformação moral na aquisição de mais apuradas percepções psíquicas.
essa meta a ser alcançada justifica todas as dificuldades e desafios existenciais, porque vai explicar em minúcias a justiça divina ante os acontecimentos humanos. Então o embaixador divino vem com a missão específica de derrubar barreiras que dificultam compreensões da essencialidade da existência física e dos desafios que devem ser enfrentados com otimismo, superando em cada um desses desafios patamares por onde estamos transitando, buscando maior realização interior. Para os homens do tempo de Jesus, as compensações eram imediatas. Não havia realmente preocupação com o mundo real, com a face espiritual profunda do espírito. Contentavam-se com as suas ambições terrestres. E por causa desse limite de entendimento, Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, oferecendo então o essencial, sintetizado no amor sob todos os aspectos, preparando a chegada de uma futura nova era. E esse mundo real manifesta-se através dele em cada momento, acima das exigências mesquinhas e transitórias, onde fermentam as paixões. Então o nosso futuro espiritual é formatado a todo momento, a toda hora, a todo dia, pela prática da caridade, pelo estudo, orientado pelo exemplo do Galileu. Com a doutrina espírita, a vida espiritual deixa de ser hipótese e torna-se realidade, porque existe um intercâmbio entre os dois planos da vida que nós conhecemos como mediunidade, mostrando-nos as condições felizes ou não dos espíritos de acordo com os seus atos. Nós temos o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, uma pleiade de mensagens belíssimas sobre o estado dos que lá se encontram. Compreendemos então que a nossa estadia na Terra temporária, precisamos ter paz e calma para tornarmos essa brevíssima passagem mais fácil e menos amarga. Quando nós temos uma nítida e precisa ideia da vida espiritual, nós possuímos confiança inabalável no futuro e a fé racional do mestre lionês, mudando completamente a visão sobre a vida, porque aí encontramos grandes benefícios para todos nós. Quando pensamos na infinita vida espiritual, a reencarnação é apenas uma rápida e curta passagem pelo planeta. E nós enfrentamos e vencemos desafios que vamos encontrando ao longo do caminho, porque é uma passagem vitoriosa. Mas é preciso que tenhamos paciência, porque nós sabemos serem temporários os desafios e nós teremos então segmento de horas mais felizes. O desencarne então não nos assusta, porque não é a porta de entrada do aniquilamento, mas a porta de entrada da libertação de nós mesmos, possibilitando-nos encontrar lugares de paz e de felicidade. Quando nós duvidamos, nós concentramos todos os nossos pensamentos e planos na Terra, porque estamos inseguros do futuro e nos dedicamos inteiramente ao presente, acreditando que os bens materiais são os mais preciosos. Então, para alcançá-los, não vacilamos, não admitimos obstáculos e fazemos tudo para consegui-los. Aí surgem decepções, enganos, ambições insatisfeitas, transformando-se em tormentos para a nossa vida, tornando-nos mais infelizes. Colocando a nossa visão no dia a dia, concretamente nós demonstramos, para nós a vida espiritual não tem grande valor. E é isso que os amigos espirituais nos informam sobre a vida futura. É um dos princípios básicos da doutrina espírita, ponto central dos ensinamentos do Cristo. Mostra-nos que a vida continua em outros patamares e outras dimensões, porque é um projeto divino de evolução para todas as humanidades,
e deve ser objeto das nossas maiores preocupações na Terra, modificar para melhor nossa conduta moral. A doutrina espírita então dá a conhecer as disparidades da vida na Terra e apresenta as origens ou os motivos conforme a justiça de Deus pelas reencarnações. Por isso que nós vamos encontrar com o Mestre que a cada um é dado segundo as suas obras, porque não há privilégios, não há privilegiados, também não há deserdados. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 959, encontramos uma resposta. O sentimento instintivo que anima a todos nós a esperar uma vida futura tem fundamento nas raízes que traz no espírito, na vaga lembrança do que viu em seu estado espiritual. Jesus também, ao nos prometer o Consolador na última ceia, ele havia dito: é preciso que eu me vá para preparar-vos o lugar para que fiquem comigo. E ele completa: e vocês conhecem o lugar para onde eu vou. Então o objetivo de todas as humanidades é seguir para Deus como filhos pródigos. Para atingir é preciso amor, justiça e caridade. Então a consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. Porque quando acreditamos em Deus sem admitir a vida futura, nós estamos sendo contraditórios. E é isso que nós precisamos compreender. O amor, o trabalho, a harmonia nos levam à fraternidade e solidariedade. Com humildade, com pureza de sentimentos, recebendo com resignação os desafios, corrigindo os erros e abandonando os vícios, com fé inabalável, buscando fortaleza moral a partir da prece. Então o amor no homem é o sentimento mais profundo de afetividade que produz a felicidade e desenvolve o progresso, transformando a face áspera da terra, desgastando as arestas das imperfeições, predominando em a natureza animal, a fim de que se revele em plenitude aquela outra que é de natureza espiritual. O Mestre nos apresentou tudo isso com muita tranquilidade. Dessa forma, calmamente, contestou Pilatos, atormentado sob o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia, porque ele tinha medo de ser mal visto pelos romanos e destituído do cargo, como depois o foi, e também tinha medo das más palavras dos hebreus por não ter feito o que eles, hebreus, queriam. Então, quando o Mestre diz: sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho na verdade, ou da verdade, ele estava dizendo, na sua definição profunda e penetrante, Deus. Então ele vem trazer a face divina. E Joana de Ângeles, essa amiga espiritual, nos diz o seguinte: quando o Mestre falou, o meu reino ainda não é daqui, ele estava com a razão, mas aqui se encontram os meios de auxílio, os remédios importantíssimos, raros e preciosos para nos libertar das angústias, agora sem restrições morais, passando os sofrimentos a ser recordações felizes, porque fomos beneficiados, porque esses desafios nos fizeram dominar nossas paixões e nós tivemos êxito ao vencer as nossas inferioridades morais. E com isso estamos enfrentando as passagens sucessivas e milenares, encontrando possibilidades de paz na vida verdadeira, na pátria espiritual. Então nós vamos encontrar que na casa do Pai, a única diferença é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Ainda hoje encontramos a ideia
que uma imensa maioria faz a vida futura, muito vaga, incompleta, falsa em muitos aspectos. Para um grande número de pessoas, a vida espiritual carece de certeza absoluta, surgindo as dúvidas e mesmo a incredulidade. A doutrina espírita, então, vem completar nesse ponto, como em vários outros pontos, os ensinos do Mestre, fazendo-o quando os homens já se mostravam maduros bastante para compreenderem a verdade, embora ainda consideravelmente distantes da sublimação necessária. 1855 surgiu a doutrina espírita com as mesas girantes. 2021 nós estamos ainda às voltas com uma pandemia, sem saber o que estamos fazendo e como vamos fazer. Então a construção do reino divino, conforme dizia o Mestre, não vem por atitudes exteriores. É um trabalho, podemos dizer uma obra de aprimoramento, de organização, de esforço, de aplicação aos projetos do Mestre, com bases num trabalho metódico que a doutrina espírita nos apresenta e buscando a harmonia necessária. Então é preciso viver e agir no bem, com equilíbrio, para que possamos vencer-nos e aí continuar a caminhada, agora livres de qualquer amarra, com o pensamento voltado para o divino. Que fique para a nossa reflexão, queridos irmãos e irmãs, que possamos, neste ano que inicia, usar a caridade e a fé para conseguir os nossos desiderados. Fiquemos em paz. Obrigado pela oportunidade. Muito boa noite.